um tema importante que iniciaremos para a glória de Deus, e estamos convencidos de que através da palavra Jesus hará coisas maravilhosas em nossas vidas. E há coisas que quizás nós outros não compreendemos, não entendemos, ou às vezes nunca hemos parado para pensar e dar a importância que se merece. Mas à luz da palavra de Deus, Ele é completo, Deus procura e Deus tem o interesse de bendecir-nos em todas as áreas de nossas vidas, sejam espiritual, sejam material, sejam emocionais, em todas as áreas de nossas vidas, Deus tem interesse em bendecir-nos. Mas quizás há algum detalhe em nossas vidas que às vezes não cuidamos tanto e às vezes perecemos ou sofrimos algumas consequências ou alguns dissabores por causa de alguns detalhes que requerem uma certa atenção, e às vezes nós outros nunca hemos parado para observar como devem ser observadas. E nesse texto, Davi estava aqui fazendo uma oração a Deus, ele estava clamando ao Senhor, e observamos que aqui Davi pede a Deus que saque sua alma da prisão, para que pueda glorificar ou alabar a Deus. O tema que iremos falar é sobre nossa alma. Todos sabemos que Deus criou o homem, imagem, semelhança de Deus. Livro de Gênesis registra a obra da criação de Deus. E Deus criou corpo, alma e espírito. Hablamos aqui há pouco tempo sobre como devemos fazer para potencializar nossas emoções. E depois hablamos também sobre inteligência emocional. Mas necessitamos seguir com o tratamento de nossa alma. E observamos, à luz da palavra, a tricotomia do homem que Deus nos criou em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é todo o que se vê, todo o que se relaciona com o físico e com o material. O espírito é o que se relaciona com Deus, como por meio da palavra, por meio de um culto, por meio de uma adoração, o espírito se comunica com Deus. E a alma é a coluna maestra, a sede central de nossos sentimentos. Todos temos corpo, todos temos alma e todos temos espírito. Mas observamos que às vezes, em lo general, a igreja de Cristo, os que são chamados cristianos, descuidamos algum detalhe de nossas vidas, e isto pode ocasionar algum desgosto, e às vezes tributamos todo a lo espiritual, e nem sempre todo é espiritual. Não somos apenas espirituais. Espirituais podemos ser muitas vezes fervorosos em espírito, alegre. E como está nossa alma? Às vezes, a alma, todos já sabem que a alma é a sede de nossos sentimentos. Todo o que está relacionado a sentimentos e emoções procede da alma. Não procede do corpo, senão da alma. Todos sabemos. Os irmãos, para que pueda facilitar o entendimento de los irmãos observem um huevo. Um huevo está formado por la cáscara exterior, que vem sendo o corpo, la parte de la clara, que é el alma, e la yema, el espírito. Observe que la clara está entre la parte exterior e el centro, que é el interior. E essa cáscara está exposta a ser desintegrada. A cáscara do huevo está exposta a quebrar, a romper-se. O corpo físico é algo que Deus criou com fecha de caducidade. Para facilitar o entendimento de nossos irmãos, os irmãos correm uma fotografia de 10 anos atrás. E os irmãos analisam com a atualidade
e vamos ver que nosso corpo apresentará alguns sintomas ou alguns traços de que estamos nos aproximando de um envelhecimento e do tempo de sermos quebrados e o tempo de sermos desechos e desintegrados. Mas sobrará o espírito e a alma, e devemos entender que a alma é algo que merece um trato especial. O espírito tratamos dele orando, congregando, lendo a palavra, participando de um culto como este. Então, por meio da palavra, Deus comunica com nosso espírito, nos alegramos, choramos e sentimos a presença de Deus, alimentamos o espírito por meio da palavra, por meio da oração, por meio de um culto a Deus. O corpo físico, todos sabemos que mantenemos e alimentamos o corpo físico desayunando por la manhã, comendo ao meio-dia e cenando por la noite. E há alguns que têm a costumbre de comer algo por la tarde, uma merienda, ou em la meia manhã, um almoço. É o cuidado com o corpo. E o corpo necessita este alimento para manter-se funcionando, para manter-se em funcionamento. Agora, se o espírito funciona em relação com Deus e o corpo funciona alimentando e comendo o que todos sabemos que um corpo necessita, como está nossa alma? Está viva ou está morta? Porque às vezes, espiritualmente, insisto, podemos estar glorificando a Deus, mas estamos destruídos com alguns sentimentos e emoções que podem trazer para nosso corpo físico algo que desajustará o funcionamento de nossas faculdades, porque nossa alma transmite para o exterior o que ela está sentindo. Mas observamos, irmãos, que o espírito se fortalece com a oração. A alma necessita ser tratada por diversas fontes e por outras maneiras. Muitos de nós outros, creyentes, preocupamos com a oração, e isto é bueno, é normal. Preocupamos com a leitura bíblica diária, preocupamos com a consagração, preocupamos com o culto doméstico, preocupamos com as vigílias, com a búsqueda incansável por la presença de Deus, e cuidamos também de nosso corpo. Aqueles que querem perder peso, eles procuram racionar a alimentação ou acudir a um lugar onde ele pueda machacar seu físico e manter-se em forma. Agora, temos a costumbre de não cuidar de nossa alma, e é algo que necessita um tratamento com cuidado e com muita atenção. Agora, irmãos, é muito difícil. É difícil separar espírito e alma, porque é uma confusão para entendermos que é o que procede da alma e como é o espírito. A Bíblia Sagrada nos diz, em el livro de Hebreus, en el capítulo de número 4 e en el versículo de número 12, que solamente la palabra de Dios tiene el poder para discernir e para entender e diferenciar alma e espírito, porque a Bíblia nos diz em el texto mencionado de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante que espada de 2 filos, que pode penetrar hasta las juntas, a las conjunturas, a los tuétanos e discernir las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. La palabra del Señor es lo único que hace con que tú y yo vengamos a diferenciar, a discernir, a interpretar, a entender nuestras emociones, lo que procede de Deus e lo que procede de nossas emoções. E nossa alma necessita ser tratada. E nesta série vamos ver como podemos tratar nossa alma. E
e estou convencido de que o Espírito do Senhor há de hacerte entender que necessitas passar por el quirófano de Jehová para ser tratado del alma, porque as enfermedades del alma podem trazer consequências que impedem um avivamento e funcionamento perfeito de nossas atividades físicas. É através da palavra que é poderosa para hacer-nos entender e a raiz daí discernir entre uma coisa e outra. Vamos glorificar a Deus e vamos cuidar deste detalhe que é muito importante para nossa vida espiritual. É muito comum vermos, irmãos, dentro da igreja, quando abro igreja, não estou direcionando precisamente a esta, a igreja de Cristo universal, pessoas movidas por el Espírito Santo, pessoas que anunciam a palavra com autoridade, pessoas que têm uma força para orar, uma força para congregar, uma força para evangelizar, mas ele vive destruído por traumas de sua infância, de los quais não ha conseguido liberar-se, deshacer-se de eles, para ser livre e ter uma mente nova e renovada, fortalecida por el poder do Espírito Santo. Então é necessário diferenciar lo que é corpo, lo que é alma e lo que é o Espírito. E às vezes ignoramos o homem alma e pensamos que isso é solamente espiritual. É um conjunto de emoções que devemos cuidar. E esse tratamento será bom, irmãos. Esse tratamento será perfeito, porque é a luz da palavra de Deus que vamos ver que Deus nos formou em 3 partes, 3 elementos inseparáveis: corpo, alma e espírito. Agora, é muito importante que tu participes aí com teu irmão e diga para ele assim: todos nós outros, diga para ele, todos nós outros temos uma sede de sentimentos. Aleluia. Diga para ele, de glória a Deus. Alegre-se. É muito importante participarmos em culto, glorificando ao Senhor. Todos temos esta sede de sentimento. O Espírito, a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7, que o Espírito volverá a Deus. O Espírito volverá a Deus. Alguns dizem que o Espírito vai prestar contas a Deus de lo que el alma planeou e o corpo executou. Então devemos cuidarmos este detalhe. Sentimentos e pensamentos estão relacionados com el alma. Há coisas que às vezes atribuímos a lo espiritual e é sentimental. Deixa-me usar um exemplo. Às vezes minha alma anela, minha alma deseja realizar algo. Minha alma está desejando executar alguma função. Aí eu não tenho o discernimento para interpretar se é alma ou se é espírito. Aí digo, senti de Deus de hacer, ou senti de Deus, ou Deus falou comigo sobre isto. E é um pecado usar o nome de Deus em vano quando é sentimento nosso. Então devemos buscar a luz da palavra, segundo Hebreus 4:12, este discernimento para saber quando é Deus ou quando é alma, porque minha alma pode comunicar comigo e meu corpo executar o que minha alma está dizendo. Se eu sentir em minha alma de dizer, irmãos, Deus há de derramar uma grande unção sobre todos em neste lugar, será alma ou será espírito? Pode ser minha alma me levando a dizer, levando meu corpo a dizer o que ela está desejando. Então tenho que ir à Bíblia Sagrada para conseguir interpretar se hablo de alma ou se é realmente Deus usando minha vida para falar ou comunicar algo. É muito sério e são coisas
que a igreja não pode descuidar. Como igrejas que anela el arrebatamento, irmãos, devemos estar sanos de corpo, devemos estar sanos de espírito e devemos estar sanos de alma. Solamente assim nosso corpo será capaz de executar o que o Espírito determina através da comunicação com os céus, dando uma ordem a nosso corpo que execute o que Deus está determinando. Mas se nossa alma não recebe esta informação, não seremos capazes de executar, porque existe algo que está entorpecendo o plano do Senhor em nossas vidas. Então é necessário cuidar-nos estes detalhes. Há muitas pessoas cargadas de emoções, e isso é um peligro. E eles usam o nome de Deus e profetizam coisas que nunca se cumprirão, porque não era Deus. Porque quando Deus habla, passa dia, passa semanas, passam meses ou passam anos, acontece. Todo o que é de Deus acontece, mas às vezes não sabemos. Não é porque tu queres fazer porque queres, não é por maldade, é por falta de não entender que é nossa alma que está gritando e está dizendo: diga isso. É o sentimento que a alma deseja, e muitas vezes Deus não tem nada que ver com isto. Aleluia. Quando Deus disse para Jeremias: salga por las calles de Jerusalém e profetiza morte a filo de espada, Jeremias questiona ao Senhor e disse: Senhor, em uma contradição entraremos, porque tus profetas estão profetizando que não haverá morte a filo de espada, que não haverá hambre e que não haverá peste. Aí Deus volta a questionar Jeremias e diz para ele: profetiza a morte a filo de espada, porque estes profetas não estão falando por mim, não sou eu falando em boca de los que profetizam em Jerusalém. E Jeremias sai por las calles profetizando morte a filo de espada. Aleluia, porque quando Deus habla, Deus respalda e Deus cumpre com a palavra. Mas quando nossas emoções atuam, nada acontece. E sabe, irmãos, o perigo disso é que aquele que recebe a palavra vai despertar em ele um sentimento de crença, de confiança, porque às vezes, em muitas ocasiões, é algo que ele também espera, ou que ele também deseja, e que sua alma também anela, e a palavra vai justo de encontro à necessidade, e ele vai confiar, e ele vai esperar, e nada vai acontecer. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Frustra com o evangelho, ignoram e não querem saber nada da palavra, porque desacreditam do poder de Deus, porque não souberam entender ou interpretar que não era Deus falando, senão uma emoção de alma falando através de um corpo. É necessário entender, diferenciar quando nossa alma está falando ou quando Deus está falando. E agora, há muitos de nossos sonhos que às vezes dormimos e sonhamos coisas. Quantos sonharam algo? Digam amém. Dois sonharam. Quantos sonharam algo? Digam amém. Todos sonhamos. E às vezes existem formas de Deus comunicar. Deus pode falar através de um sonho? Claro. Deus habla através de sonhos. Deus revela e comunica através de sonhos. Claro que Deus pode fazer isto. Deus tem muitas formas de comunicar contigo e comigo. Deus usa a palavra, usa profetas, usa coisas para falar. Deus usa um sonho para comunicar. Mas muitos de nossos sonhos são, hermanos, extraídos de sentimentos de nossa alma. E é aí que necessito entender se é Deus falando comigo ou se é minha alma manifestando o que ela deseja. E aí por la noite tenho a alucinação de sonho, de sonhar, porque é algo que nadie controla, nadie pode governar o sonho. Dormir
e sonhei algo. Mas observe que muitos destes podem ser manifestações de nossa alma. Necessito ter discernimento para não falar em nome de Deus lo que é sentimento mío. Há coisas que hoje, como adultos, arrastramos, são situações de nossa infância, e às vezes estamos carregando com isto hasta hoje, porque nossa alma não ha conseguido o tratamento adequado para se liberar desta prisão. E Davi, quando estava orando, ele estava dizendo: saca minha alma da prisão, para que eu pueda adorar, glorificar-te. Aleluia. Eu tenho que sair desta prisão de alma e ser livre. Eu tenho que romper isto. Mas como? Deus nos vai dar em os próximos passos instruções para como se liberar. Primeiro passo é querer se liberar disto. Mas, irmãos, isto é um pouco uma introdução. Corpo, os irmãos sabem que é a parte material que se comunica com o terrenal. Salmo de número 90 e versículo de número 10. Um irmão rápido aí, porque eu tenho que correr. Abra sua Bíblia, Salmo 90, versículo 10. Se levante e leia em voz alta para que todos te oigam. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Deja aí aberto. Los tiempos de nuestra edad son 70 anos. Los más robustos llegan a 80. Hermanos, corpo, segundo Pablo, em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, é o vaso de barro que se rompe, composto por elementos químicos extraídos del barro. E este vaso se rompe. Mira que diz o salmista no Salmo 90, 70, 80 como muito, mas o que passa daí é enfado, cansaço. Podemos ser belos e bonitos, esplêndidos em nosso corpo, mas temos que saber que isto tem uma fecha de caducidade. Podemos ter olhos azules, ou verdes, ou amarillos, ou castanhos, color miel. Mira que olhos bonitos, azules. Tem aqui a linha. Aleluia. Mas todo isto, Deus colocou um princípio e Deus colocou um fim. Nadie é capaz de cambiar esta história. Salmos 90, versículo 10. Temos fecha de caducidade, querido. É o vaso de barro que se quebra. Salomão escreve em Provérbios capítulo 4, del 20 al 22, que obedecer a Deus genera medicina ao corpo. Aleluias. Glória a Deus. Cristo está neste lugar. Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. E já puedo sentir, irmãos, que seremos sanados, que seremos restaurados por Deus, por la palavra. Aleluia. Em 3 de Juan, versículo 2, porque só há um capítulo, ele escreve e diz: amado, eu desejo que te vaya bem em todas as coisas, e que seas próspero, que tenhas saúde, corpo físico, assim como bem
va tu alma. Aleluia. Tenha saúde. O apóstolo estava desejando saúde. Deus te hizo administrador ou gestor de tu corpo. Que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, chama de templo do Espírito Santo. Tenho que cuidar esse corpo. Porque a Bíblia diz no texto que foi leído, Salmo 90, versículo 10, que os anos são 70, 80, mas muitos não chegam a esto por descuido com o templo, com a saúde. E Juan, o apóstolo Juan, estava dizendo: amado, eu desejo que te vaya bem em todas as coisas, que seas próspero, que tenhas saúde. O cuidado com o corpo é importante. Tenho que preocupar com minha saúde e cuidar dela. Tenho que alimentar conforme, irmãos, lo que necessito. O cuidado com a saúde é importante. Não posso realizar extravagâncias que me levará a daqui a uns anos sofrer graves consequências. Um exemplo: quando somos todos muito jovens, hacemos o burro de carga ou o robô e cargamos com coisas que estão por cima de nossas possibilidades. Mas quando chegamos à quarta planta ou à quinta, como alguns, vamos ver que o que hemos, o descuido passado, agora nos passa fatura, porque fomos ignorantes e não hemos querido atender a las devidas precauções. E o corpo agora sofre as consequências de alguém que não se preocupou em seu momento em cuidar de ello. Então, eu te recomendo: cuida de tu corpo, cuida de tu saúde, cuida de tu vida. Tu eres gestor de tu corpo, cuida dela. Não seas extravagante para amanhã não conseguir levantar-te de la cama por los dolores provocados por la extravagância. Cuide del templo del Espírito. Aleluia. Tudo influi para o funcionamento de nossas vidas. E há coisas que às vezes descuidamos. Glória a Deus. Salmo de número 119, versículo 120 diz: mi corpo se estremece por temor a ti, ó Jeová. Aleluia. Em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo disse que este corpo se desgastará. Mas ele disse: aunque este corpo exterior se desgaste, em nosso espírito seguiremos dando glórias a Deus. Aleluia. Então, o corpo é com um prazo de validez. E o mesmo apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele habla que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E em 3, 16 a 17 de 1 de Coríntios capítulo 3, ele disse assim: cuidem do templo de Deus. É sério isso? Porque aquele que destruyas al templo de Deus, Deus lo destruirá. Então, pastor, é pecado cuidar do corpo? Não. Deve duchar-se todos os dias, cuidar-se, alimentar-se bem, controlar a alimentação para o corpo funcionar perfeitamente bem. Isto é o cuidado com o corpo. Agora, o Espírito. O Espírito é o vaso de ouro, parte interior que se comunica com Deus. Deve ser plenamente conservado para a venida de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. E todo o vosso ser,
espírito, alma e corpo devem ser conservados plenamente para a venida de Cristo Jesus. Aleluia. Al hacer-me gestor de mim, Deus requerirá isto de cada um. Este cuidado que devemos ter. Aleluia. Se o espírito se alimenta com a relação com Deus, o corpo por la comida, el alma está viva ou muerta. Tenho que saber, é parte de mim. São 3 elementos fundamentais e inseparáveis. Fomos formados. Aleluia. Quem desayunou hoje, diga assim amém. Amém. Poucos. Quem comeu ao meio-dia, diga glória a Deus. Quem cenou, diga amém. E quem espera cenar, diga amém. Ó, aonde é? Aqui. Glória a Deus. Desayunastes? Comistes? Ou cenaram? Ou estão esperando a cena? E tua alma? E tu espírito? Já alimentou hoje? Tu espírito, que a Bíblia diz que se comunica com Deus por meio do culto, da oração e da palavra, já se alimentou hoje? Eu não posso desequilibrar o funcionamento, porque às vezes como tanto me inflo, vou comer para ser um homem forte, para ser usado por Deus, mas meu espírito não alimenta. Todo o que como vai para o corpo e o espírito não sai, então vai haver um desequilíbrio. Vocês têm que alimentar o espírito e cuidar a alma. Glória a Deus. Este é o espírito que se comunica com Deus por meio da oração. Agora a alma, psique, parte imaterial que conecta o corpo com o espírito, taça de plata, onde habita todo o que se diz respeito a sentimentos e emoções. El armazenamento, o disco duro das emoções, el alma. Tenho que sair hoje daqui sabendo que necessito tratar a alma, cuidar dela. Aleluia. Glória a Deus. Se mas havia pensado em trazer uma coisa para demonstrar para os irmãos, logo não acordei. Não sei nem se eu tenho. Todos sabem a moda antiga. Hoje é moderno, todo o café se assa com uma cafeteira, verdade? Mas antes havia uma moda antiga que era um colador. Não? Era assim ou não? Aqui creio que se diz café de pucheiro ou algo assim, não? Algo assim. É? Algo assim? Glória a Deus. El alma é esse colador. El espírito, la vasija que recibe el café. El cuerpo es la garrafa. A los más antiguos tenía el agua con el café hirviendo y el azúcar mezclado, el colador en un tripod propio para ello y por debajo una vasija para recibir y después se echaba a una garrafa. Y yo me acuerdo de esto. El colador del café es el alma, el que recibe la información que el espíritu emite. El café está hirviendo con el agua, el azúcar. Hay varias formas, algunos que los mezclan después. Y el colador está esperando para que pase por él, filtrará y llegará al cuerpo, a la garrafa. Ahora, algunas veces yo me recuerdo que mi madre decía: recoja la cocina, y cogíamos el colador de café y echábamos a la pila para lavar después, y muchas veces caía dentro de una vasija con aceite y se contaminaba. Aí hacía el café huele perfeito. Aí quando corria del corpo, iba a tomar, oh, asco, huele aceite esto.
Porque a informação chegou e a alma estava enferma ou sucia, e quando chegou ao corpo, chegou danhada. A informação vino perfeita ao espírito, mas a alma não supo filtrar. É sério, é muito sério. Quando a alma está enferma, o mensagem é levado a interesses personais e não espirituais. Quando a alma está enferma, a palavra de Deus é um insulto, é uma agressão, porque a alma se enfermou. Deus comunica. A alma filtra a informação e emite ao corpo, sim, mas o filtro estava sucio. O filtro estava danado. A alma filtra informações do mundo espiritual para o corpo. Tu alma tem que estar sana, para que uma informação não venga danhar e prejudicar e provocar-te coisas que venham a levar-te a tristezas enormes. Aleluia. Uma alma enferma faz uma oração equivocada, porque não consegue entender o mensagem que o Espírito está enviando. Uma alma sana glorifica a Deus por todo e exalta a Deus por todo e glorifica a Deus por todo. Uma alma enferma disse para o corpo: se enfade com o Evangelho, porque a alma está enferma e Deus quer tratar nossas almas, para que a informação que Deus manda do céu a este lugar seja emitida e vista, hermanos, em nossos corpos. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus está falando com a igreja no mundo todos os dias, mas a alma em filtro está impuro, e quando chega ao corpo não há nenhum efeito, porque não souberam filtrar a informação que foi enviada. E hoje Deus comunica com tu espírito para sanar tu alma e poner tu corpo em posição de adorador. Se eres capaz de adorar no corpo, glorificar no corpo, tua alma está sana. Mas às vezes Deus nos habla tão poderosamente, alguns dizem como é sentido Deus, e outros infelizmente vão na casa piores, mas enfermos, mas debilitados, mas enojados com a palavra, mas desanimados. Sabe por quê, querido? Necessita cuidar tua alma. Quizá nunca nadie te havia dito isto, mas Deus usa este lugar nesta tarde e noite para dizer-te: cuide de tua alma, e todo o que Deus enviar será de bendição para tu vida. Aleluias. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar? Quem pode exaltar? Quem pode dar glória para Ele? Quem pode dizer: Deus já está sendo efeito em mim, porque eu vim, Senhor, amargado de minha casa, mas já estou conseguindo glorificar. Tua alma está sendo curada, tua alma está sendo sanada. Deus tem esse desejo de que a igreja seja uma igreja sana. Aleluia. Aqueles que muito têm, quando eles perdem algo, os irmãos observem el afán, a loucura que vive a gente rica.
Quando eles fazem uma inversão e perdem 500 euros, parece que é o fim do mundo. E 500 euros não lhes fazem nada. Se enfermam, não dormem, estão amargados, porque fizeram uma inversão e perderam algo. Mas aqueles que, todo o que eles têm, é um espírito que adora a Deus, eles não sofrem por estas coisas, porque Ele está sano. Ele sabe que muito pronto a redenção chegará. Aleluia, glória a Deus. Vai absorvendo Cristo, vai absorvendo a palavra. Não perda esta oportunidade, porque há um grande mover do Espírito Santo para ser entregue, um grande poder, autoridade para ser entregue em tua vida. Mas Deus depende de tua sanidade e alma. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O mensagem é perfeito, mas o receptor estava enfermo, e todo lhe provocou um efeito contrário para satisfazer o que sua alma desejava. Aleluia, glória a Deus. Cristo está por meio da palavra que penetra hasta as juntas e conjunturas. Fíjate que poder tem esta palavra de Hebreus 4:12. Está penetrando a las médulas, mundo que nadie vê. Tu has visto tua alma alguma vez? Não. Mas a Bíblia diz que a palavra entra de, sabe discernir entre uma coisa e outra e ler as intenções. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos observem pessoas no mundo que são prepotentes, orgulhosos. Todo esse tipo de pessoa sofre algum sentimento, um complexo de inferioridade. Por isso são assim, uma alma enferma, que necessita ser sanada. A alma enferma tem o prazer de propagar desgraça, tristezas, malas notícias. Alma enferma, o mundo está enfermo. Os irmãos veem as notícias, o prazer que têm em anunciar catástrofes. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 ao 2, que o escândalo vendria, mas ai de aquele por quem o escândalo vem. Deus está falando por meio de Lucas, do intermediário que propaga o escândalo. Uma alma enferma, analisando a alma enferma, uma alma enferma, glória a Deus. Mas a morte de Cristo em la cruz foi para curar nossa alma. Deixe tua Bíblia aberta em Isaías capítulo 53. Aleluia. Quando Cristo morreu em la cruz del Calvário, foi para curar também nossa alma. Isaías 53:4 diz assim: levou nossas enfermidades. Deixa aí de momento. É óbvio que a palavra está falando de doenças físicas, enfermidades del cuerpo, enfermidades físicas. Certamente levou ele nossas enfermidades. Aí sigue: e sofreu nossos dolores. Dolores aqui em seu original está falando de psique, nefesh, alma. Cristo morreu também para sanar nossa alma. Sentimentos de dolores é por el alma. Cristo morre para sanar nossas enfermidades físicas e nossa alma. A obra de la cruz
foi perfeita. Deus não ia entregar seu Hijo para morrer na cruz del Calvário, para salvar-nos, curar-nos em partes. Não, senhores, era completo, obra completa. Aleluias. Devo entender isto. A morte de Cristo foi para sanar nossa história de vida, nosso histórico de vida. Mira o que diz o versículo 5. Herido foi, mas ele herido foi por nossas rebeliões, nosso currículo, nossa história de vida. Aleluia. Jesus morre para sanar as enfermidades morais de nossa história. Aleluia. Nosso histórico, nosso currículo deformado, quando Jesus morre na cruz, segundo Isaías, ele morre para sanar essa história contaminada e suja. Aleluia. E limpiar-nos, e purificar-nos, e restaurar-nos. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também observamos que Deus criou 3 elementos: corpo, alma e espírito. Hablamos del alma, que Jesus morre para curar nossos dolores, alma, nossas enfermidades físicas. E a morte de Cristo foi para sanar nossas enfermidades espirituais. Versículo 5, a parte B do versículo diz: molido por nossos pecados. Parte espiritual. A morte de Cristo foi para sanar o corpo. Se está aqui velho, foi por Cristo Jesus. Se tu alma se encontra sana, foi porque Ele sanou na cruz tus dolores. A completude da salvação, do plano da salvação, é algo poderoso. E agora Jesus aqui sana nossas enfermidades espirituais, molido por nossos pecados. Em la cruz Jesus nos ha sanado del corpo, del alma, del espírito e moralmente nossa história. Porque hoje, quando o mundo mira para ti, te respeita como autoridade de Deus. Porque habita em ti o Espírito Santo. E o mundo tem que reconhecer, Satanás tem que reconhecer que sobre a igreja está a autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Nossa história, irmãos, foi cambiada por completo por meio da cruz. A obra da cruz para mim é vida, é todo, é saúde, é sanidade. É todo, a obra da cruz é todo. Em la cruz Jesus se entrega para o resgate total da humanidade. Aí tu estavas e eu estava e estávamos todos. Isto é a salvação. Se a experiência da salvação não me está levando a esta cura ou a esta sanidade, estou deixando de viver a plenitude da salvação. Sou sano fisicamente, de espírito também, pero minha alma chora. Minha alma está negra. Minha alma grita por socorro, por algo que não consigo deixá-lo, olvidá-lo, abandoná-lo. E muitas vezes, irmãos, a alma grita por perdão. E não te digo de perdão hacia outras pessoas, porque é mais fácil perdonar a outros que a um mesmo. Às vezes pensamos que eu posso perdonar, ser perdonado por outros, mas não consigo me perdonar, e minha alma está gritando dentro de mim, buscando socorro e auxílio, e chegará um momento em que o corpo não aguentará e explotará de alguma maneira. E Deus está dizendo nesta noite: cura tua alma, cuida de ti mesmo. Aleluia.
La plenitud de la salvación, la experiencia de la salvación me tiene que llevar a todo este tipo de sanidad en mi vida. Si no consigo, no estoy viviendo la plenitud de la salvación. Y a veces mi interior está gritando, diciendo: perdónate a ti mismo. Aleluya. Por algo que viviste ou hiciste e não consegues se livrar. E arrastra esta carga imunda durante toda a tua existência. Não tenho por que viver toda a minha vida el fracasso antes de conhecer a Cristo. Pablo disse que em Cristo somos nova criatura, nascistes de novo. Cristo te formou, Cristo realizou em ti uma obra de construção perfeita. És nova criatura, passa a página e começa a viver a plenitude da salvação. Solamente assim encontrarás força para adorar, solamente assim encontrarás força para cantar, para glorificar, para profetizar, para ministrar a palavra, para ser vaso, para ser instrumento, para levantar as mãos e o cielo se manifestar através de ti quando és curado. Quantos podem dizer nesta noite: Deus cura minha alma neste santuário, porque a partir de hoje, Senhor, nasço outra vez, quero nascer outra vez. Quantos querem viver uma experiência nova? Quantos querem viver uma vida diferente? Quantos estão dizendo em seu Espírito: Deus, haz isto comigo, porque eu quero viver novidade de vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O corpo vai manifestar. De alguma maneira Ele vai falar e Ele vai manifestar para que tu possas entender que o problema não é externo, que o problema não é a empresa, que o problema não são os filhos, não é a esposa, não é o esposo, não é o chefe, não é nada. O problema é a alma que está gritando e não sabemos entender o grito da alma. Quando falávamos aqui de potencializar nossas emoções, de exemplo para os irmãos, que muitas vezes o esposo chega em casa perfeita, trabalho, não falta nada, recurso econômico todo, coche no garagem, tudo funciona bem, e chega em casa e encontra a esposa deprimida. O que te passa, amor? Não aguento mais essa vida. E ele mira todo em torno e diz: eu não te entendo. Se não te falta nada, mira todo o que tienes. E sabe o que a mulher lhe disse? Não é isto que estou falando. E ele não sabia entender que és uma alma que está gritando por socorro. Aleluia. Está entendendo que a alma é séria? E às vezes ele não consegue entender que tem toda a riqueza, a comodidade, uma casa perfeita, um bom trabalho, tudo o que a esposa necessita tem, mas chega em casa, ela encontra deprimida e a mulher dizendo: não aguento mais esta vida. E ele não sabe entender que a alma está gritando, que sabe falta algo, um sentimento a ponto de explotar no corpo físico, para que alguém possa entender que dentro deste corpo existe uma alma que já não resiste mais. Pida a Deus, Deus dá-me instrução dentro da palavra, para que eu possa entender quando a alma grita. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que alguns vamos ir a casa e vamos absorver melhor isso. E vamos sentar, porque depois que passa, vamos pensar: Deus, como eres tão lindo, como eres tão bueno para comigo, Senhor.
Aleluias. Glória a Deus. Muitos problemas físicos que apresentamos, algum tipo de enfermidades que não encontram. Eu escutado esta semana um testemunho de alguém justo dentro desse tema. Um médico lhe chama o pastor, disse: fulano de tal, você vai ahorcar em mim aqui. Travesso. Corta el lazo de la mochila. El médico llama al pastor de la iglesia y dice: ¿existe fulano de tal en la iglesia que pastorea? Sí, existe. Dice: pastor, não é possível que esta mulher esteja viva, porque chegou aqui, me falou de uma situação e hicimos todo o tipo de tratamento, analítica de todo para encontrar seu problema. Por lo que ela me disse, apresenta pelo menos 18 tipos de enfermidades mortais. Esta mulher não poderia haver entrado aqui com essas enfermidades. Enfermidades que a ciência chama de psicossomáticas. Nome difícil. Psique, alma, del alma. E o corpo chega a algum momento que ele explode. Ele não aguenta. E apresentam coisas que não são encontradas na medicina. É alma enferma. Transtornos físicos procedentes de emoções psicológicas. Coisas malas acumuladas dentro de si. E chega um momento que pum! E sai todo. A medicina não dá com o problema, porque não é enfermidade física, é uma enfermidade de alma. Eu tenho que entender que minha alma se enferma. Para este corpo desfrutar de saúde, disse aqui para os irmãos, porque todo tipo de peste e enfermidades corre adultos e a ninhos nunca casam. Tu has visto uma arma maçã que deu ninho? Eles não absorvem o problema. Olha tudo que correram ali chiquitinho em casa, e se me calentou tanto. Le di aí algo como uma varita de cerezo. Sabe o que ele disse? Em seguida vindo ao sofá e se deitou e me abraçou. Tu harias isto? Que foi? Estaria muito tempo absorvendo esse amargurando minha vida. Infeliz, me pegou. Eu prepararia uma vingança. E ele vindo, se deitou comigo no sofá, me abraçou e me disse, uma broma que sempre hacemos quando vamos dormir, me disse: "Soy tu bebê, sim, me queres, sim, eu também te quero", e me deu um beijo. Por isso que a Bíblia diz que devemos ser como ninhos, não nos enfermaríamos, mas como absorvo informações e não sei expulsá-las de mim, cai para a série de sentimentos e me destrói e me levará a situações que causarão grandes tristezas, porque não sei identificar o grito da alma e necessito aprender. Davi estava dizendo: Senhor, saca-me da prisão, minha alma da prisão, para que eu te adore. Aleluia. E dentro disso, observe esta hora, dentro disso sempre vai aparecer alguém que te vai dizer: tu problema é espiritual, e não é, porque em tu espírito tu canta, tu adora, tu lê a palavra. Sempre vai aparecer um oportunista: se tu aceita todos os exames médicos e não é nada, é espiritual. Não é, é a alma. É a alma gritando: querido, pare e cuide desse detalhe, para não ser pior, para não ser pior. Muitas vezes, aí, o que acontece?
Ah, é espiritual. Deus me revelou que tu problema é espiritual. Aí a pessoa passa a cuidar do espiritual e permanece na mesma situação. Porque o problema não é espiritual. Quando o problema é espiritual, tu tratas do espiritual e o problema se soluciona. Mas como não é, sigue igual. Cambie esta atitude mental, segundo Colossenses 3:2, e determine para ti o estilo de vida que queira ter. De não absorver nada malo. Ah, mas eu ia de quê? Pida ao Senhor que blinde tua alma para não absorver nada malo, porque senão te explotarás. Te vas a explotar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Mientras a palavra é ministrada, algum milagro deve acontecer em minha vida. Deve acontecer algo em minha vida, mientras a palavra de Deus é ministrada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, Pablo disse assim: teneis a mente de Cristo. E eu vou pensar, que mente é essa? Que mente é esta que temos, que o apóstolo Pablo disse para a igreja de Coríntios: teneis a mente de Cristo, e nós outros não sabemos administrar. Aleluia. A pergunta é: que tipo de coisas estamos cultivando em nossas almas? Aleluia. Necessita ser alcançado pela ação poderosa do Espírito Santo. Não pode absorver ventos. Os irmãos correm um globo. Quando assinem aqui um cumpleaños, ele tem uma capacidade de ar. Para. Se não rebenta. Se não explota. Se hacer caso a isto e começar a monitorar e a cuidar e a pedir a Cristo que te direcione, todo cambia. Todo cambia. Todo será diferente, irmãos. Agora, se eu ignorar, se minha alma está tão enferma que não recebo nem o conselho da alma, não serei curado. Quantos querem ser livres nesta noite? Diga amém. Quantos querem realmente? Quantos realmente? Poucos querem. Quantos querem ser livres realmente? Então abre o coração e diga: Deus, diga para o Senhor e diga: Deus, sonda minha alma aqui agora. Diga para o Senhor, senta-te aí. Esse problema que está tão grande, dói tanto dentro de ti, que quizá Deus está do teu lado, chamando: abre aí, querido. E não consiga abrir. Senta um momento na eternidade. Senta um momento em Cristo. Abre o coração para Ele e diga: Senhor, venga aqui, ministra a hora em mim. Algum milagre deve acontecer em tua vida, mientras a palavra de Deus é ministrada. Que cultivas? El lamento. La salvação, la completude de la salvação em Cristo nos sana de traumas psicológicos. Todos já hemos vivido algum tipo de trauma. Todos. Agora necessita liberar deles. Segundo a medicina, nascer já é um trauma. A criatura está em um ambiente cerrado, onde nada lhe afeta, não tem problema, não tem que esforçar nem para comer. De repente sai para fora no mundo em que ou choras ou te pega para que chores. Já é um trauma, nascer já é um trauma. A vida é dura, irmãos. Tem que nascer ou chora ou te pega para que chora, para ver se funciona, porque te está dizendo: desperta-te para a realidade. Isto é mundo, bem-vindo à terra, lugar de sofrimento. Aleluia, é verdade.
missionário, o pastor David Wilkerson, um americano, ele disse que todo grande homem de Deus e toda grande mulher de Deus já han vivido e superado grandes traumas. E à luz da palavra, podemos encontrar alguns. Aleluias. Se vamos ao livro de Gênesis, encontramos José. Vive em uma casa em que nasce filho de Raquel, e seu padre tinha outras 4 mulheres não amadas. E a ser ele hijo de la mujer amada, José tuvo alguns privilégios e tuvo vários irmãos, cada um hijo de uma mulher diferente. E José enfrenta um problema dentro de casa. Ele começa a viver um trauma, sofre com seus irmãos. Por ser hijo de la mujer amada, José desenvolve algumas atividades administrativas que agradam muito a seu padre José e a seu padre Jacó. E ele regala algo para esse hijo. Os irmãos, a hora de José, planeiam matar a José. Vivia um trauma de persecução com seus próprios irmãos. E o maior de seus irmãos disse: não le vamos a matar. Vamos a lançar dentro de um poço, para que a sangre de José não caiga sobre nós outros. Quem era o irmão maior de José? Aquele que preparou um laço e se acostou com a mulher de seu padre. Alguém frustrado, alguém sem perspectiva de vida. Aquele que te persigue, que te acusa, é alguém frustrado na vida. É alguém que se frustrou. E ele é quem procura destruir-te. Aleluia. Outros 2 irmãos, e os outros 2 irmãos de José haviam invadido na cidade e matado vários. Estes eram os irmãos de José. E ele vivendo um drama. José desejava ter um irmão menor. E a Bíblia diz que ele tem um irmão menor, Benjamim, mas ele custou caro, porque no nascimento de Benjamim morre sua madre. Outro trauma. Aleluia. Outro trauma. E agora dentro de um poço, escutando a seus irmãos dizendo: matamos ou não? Trauma com seus irmãos. Chega ao Egito prisioneiro, vai parar em casa de Potifar. Deus lhe hace prosperar, lhe caluniam e vai para dentro da prisão. Outro trauma. Dentro da prisão conhece a 2 amigos, hace 2 amigos dentro da prisão. Um morre e o outro se escapa, o outro sai em liberdade e se olvida de José. Outro trauma, porque agora tem que lidar com a soledade dentro da prisão. Aleluias. Paraste para pensar quantos traumas, que bonito. José saiu da casa do padre, governador de Egipto, mas o currículo que José tem. Aleluia. E agora o que me chama a atenção em José é a saúde da alma e mental de José. Aleluia. Porque quando Faraó teve os sonhos e nada pôde interpretar, o amigo da prisão se acordou de José. E le hizo chegar José na presença de Faraó. E Faraó lhe disse: tenho ouído que tu tens poder para interpretar sonhos. Mira a saúde mental de José. Ele tinha todo para dizer: meu Deus me abandonou. Ele disse assim: isto não procede de mim, isto vem de Deus. Aleluia. Glória. Saúde mental. Quando seus irmãos vão ao Egito, quando José já é governador, para comprar alimento, José podia haver corrido seus irmãos e disse: agora é o momento da vingança. Sin embargo, José tem uma saúde de alma e mental especial. Ele disse para seus irmãos: venid aqui, irmãos, abraça-me. Abraça-me, porque Deus me ha enviado antes de vosotros para servir de provisão para nossa terra. Saúde mental e saúde de alma. Aleluia, glória a Deus.
venid e abraçad, irmãos, porque Deus, através de isto, me ha enviado aqui para hacer esta terra prosperar e servir de provisão para nossa casa e família. Aleluia. Tu já começa a entender o que é uma saúde de alma. Glória a Deus. José declara naquele momento assim: eu harei de mis traumas escalones para prosperidades. Aunque fomos traumatizados, não tenho que viver toda a vida arrastando esse trauma. Se libere deste trauma. Hoje, seja livre. Saia daqui de manos atadas com Cristo e cantando: sou livre, livre estou, por la gracia de Jesus, livre estou, aleluia, por la fé, livre estou, livre, adorando a Deus. E eu quero profetizar para ti nesta noite: Deus te hará transformar tus traumas em escalones de prosperidades. Quantos recebem esta palavra? Abra assim sua mão, levante as mãos para o céu e diga: Deus, estou na fila de espera. Transforme mis traumas em escalones para prosperidades. Aleluia, aleluia. Jesus está já operando em vidas neste lugar para a glória de seu nome. Sinta a presença do Espírito do Senhor neste lugar, movendo algo a tu favor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia habla nesse livro de 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 a 10, de homem nascido para o sofrimento. Alguém falou sobre ele aqui há uns dias, de Jabes. Seu nome já significa homem de dolores, nascido para sofrer. Sabe o que acontece? Ele se para em determinado lugar da cidade. Certamente, não sei, ele poderia haver sentado e pensado: meu nome significa nascido para o fracasso, nascido para dolores e para sofrer. Mas ele decide não ser vítima da vida, e ele vai fazer uma oração a Deus. Disse: Deus, amplia meu território. 2 Crônicas registra ele. 4, versículo 9 e 10 disse: e Deus lhe ha concedido todo o que ele queria. Haga uma oração determinada, poderosa, com fé, sobre o estado de tu vida. Salga do estado de vítima da vida e diga: Deus, he decidido dar a volta a esta situação e não ser vítima mais desta situação. Haga esta oração poderosa. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo podia perfeitamente ser traumatizado. Para concluir, nascido entre animais, porque não havia uma cama em um hospital para o nascimento de Cristo. Poderia ser frustrado. A pobreza, a situação que enfrenta, a família, cresce em Nazaré, cidade marginalizada. Era tão famosa a situação de Nazaré, que de aí a expressão pode vir algo bueno de Nazaré, porque Jesus foi crescido em Nazaré, cidade marginalizada. Em seu ministério, a gente cercana lhe queria prender-lhe antes de seus inimigos.
foi juzgado de uma forma ilegal. Aleluia. Condenado sem motivos, morto, crucificado e sepultado em um nicho prestado, porque não temia. Aleluia. Mas quando Jesus se levanta ao terceiro dia, aleluia, e agora tu poderás glorificar a Deus. Quando Ele levanta depois de todo este trauma vivido, Ele te ensina a ti e a mim nesta noite e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Es-me dado todo o poder en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y Jesús dice para sus discípulos: id a ser discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Irmãos, não me importa e não sei qual é o trauma que has vivido em tempos passados, mas Cristo está dizendo nessa noite: es-me dado todo o poder en el cielo y en la tierra. Eu hago de tus traumas escalones para uma prosperidade venidera. Aleluia. Quantos creem, digam glória a Deus. Quantos querem isto, diga glória a Deus mais forte. Diga para Satanás: glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Traumatizado, humilhado, perseguido, injustiçado, açoitado, herido de Deus e abatido. Aleluias. Mas quando a Bíblia diz no livro de Salmo de número 24, e aí glorifico a Deus e minha alma se alegra. Abre-se, ó portas eternas, porque entrará o Rei de la Glória. Quem é este Rei de la Glória? É o Senhor de los ejércitos, fuerte e poderoso na batalha. Ele é o Rei de la Glória. Cristo foi recebido em glória, porque decide vencer aquele que era grande problema. Decida-te a levantar-te e a posicionar-te nesta noite e dizer: adeus trauma, adeus problema, adeus acusação, adeus dificuldade. A partir de hoje Cristo está comigo e vou vencer todo isso. Minha alma será sanada. Tu tens poder para determinar sobre tu vida. Tu tens poder para determinar sobre tua história. Tu tens poder para determinar sobre tu interior. Corpo está sendo cuidado, espírito está sendo cuidado, alma passa a ser administrada por el Espírito Santo a partir desse momento. Da ordem, da ordem. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Aleluia. E eu te quero invitar a dar uma ordem nesta noite a ti mesmo, dizendo: alma, a partir de hoje se administrada por el Espírito Santo. Pare de pensar em el pecado de 20 anos atrás. Pare de pensar em el problema de 15 anos atrás. Pare de pensar em lo que has feito há 30 anos atrás. Viva novidade de vida. Viva novidade de vida. Começa a viver algo novo. Começa a ver algo novo hoje, querido. Aleluia. Há renovo para a igreja e o Senhor está dizendo: tenho em taça de ouro algo para regalar para a igreja neste lugar, mas necessito almas sanas, porque senão não vão conseguir executar o que Deus quer. Aleluia. Quantos querem nesta liberação? E há muitos mais exemplos bíblicos que poderíamos usar, mas o tempo se vai agotando, de pessoas que sofreram traumas, mas decidiram vencer. Elias, profeta, perseguido, procura para matar, profetiza e se tem que ocultar para não ser morto. Huye de la espada de Acabe e Jezabel. Quando ele chega ao encontro do Senhor, Deus diz para Elias: que está sendo aqui, Elias? Deus está dizendo para ti em tu vale, em tu cueva, em tu deserto nesta noite. A pergunta de Deus é: ¿qué
¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en este desierto? E Deus disse para Elias: vuelve para a terra de tu aflição. Deus estava dizendo para Elias: vuelve atrás e enfrente tus problemas. Não huya deles. Plante cara ao diabo e ele irá de vós, diz a palavra. Resistir ao diabo e ele irá de vós. Porque é como aquele perrito pequenito que ladra detrás de um. Se tu para, ele para. Se tu corre, ele corre detrás. Então vocês não corra do adversário. Plante cara e ele não poderá hacer nada contra ti. Aleluia. Glória a Deus. Quantos decididos nesta noite? Vou parar aqui, porque iremos continuar no próximo sábado. Para que Cristo, para que o Espírito Santo, ao efeito desta palavra, venga a ser algo em tu interior nesta noite. Ele tem que ter liberdade nesta noite para realizar obra em tu interior. Aleluia. Mas tu serás curado, tu serás sanado. Vá começando a profetizar para ti aí: hoje estou gozando, estou recebendo uma liberdade nunca provada. Algo novo está acontecendo em tu interior. Começamos uma batalha a partir desse momento. E comece a orar aí. Aleluias. Iremos concluir. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá agora mesmo em mente, em tu consciente. Diga, dê uma ordem à tua alma e diga: leva-me a este trauma agora. Dê uma ordem aí, com poder. Leve-me a este trauma agora. Irás a este trauma e agora vá falar com ele. Aleluia. O que Deus está fazendo aqui é algo lindo para aqueles que querem receber. É algo poderoso. É algo tremendo. Durante toda a semana, Deus comunicava com meu espírito através do que Ele poderia ser aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Agora estás em tu trauma e diga para Ele: nunca mais me molestes. Diga para Ele com autoridade. Diga com autoridade e ponga-se sobre tus pés com esta autoridade que Deus te está dando. Glória a Jesus. Tu fé alcança isto. Tu fé alcança isto. Esta liberação de alma nesta noite. Alcança. Todos vivimos alguma situação. Mas crente não pode viver problema psicológico. Onde está escrito? Que não. Acumulamos sentimentos em nossa alma, a sede de nossos sentimentos. Chega um momento em que os problemas psicológicos chegam e somos servos, seguimos a Cristo. Há alguns que hasta dizem: nunca estou de acordo de que um crente que sirve a Deus pueda buscar um auxílio em um psicólogo. Querido, o psicólogo não vai pilotar o avião de tu vida. Ele é como aquele controlador aéreo que vai acender as luzes para que tu veas o caminho e aterrize. Ele não vai controlar tu vida. Ele te vai mostrar o caminho que tu tens que tomar. Aleluia. O caminho em que tu tens que ir. Ele vai acender as luzes para que tu voo não choque, para que tu sigas esta ruta. E às vezes pensamos que todo é espiritual, todo será resuelto com a oração. A oração vai resolver o problema espiritual. El alma é as coisas que tenho que tratar, as coisas que estou absorvendo. Não sei qual é o estado, qual é a gravidade que estás vivendo. Uma coisa sei: Cristo tem poder para mudar, cambiar esta situação. Jesus tem poder para cambiar esta situação hoje. Aleluia. E eu quero orar por ti nesta noite. Eu quero orar. Eu quero orar por aqueles que querem se livrar de algum trauma. Aleluia.
Estou esperando ele primeiro, antes de orar. Bagaço, manda mais. Aleluia. Aleluia. Enfermidades de alma serão curadas. Al sanar el alma, el corpo físico automaticamente será sano. Aleluia. Glória a Deus. Palavra tem poder. Mientras a palavra foi ministrada, algo sobrenatural aconteceu aqui. E vai acontecer. Teremos 9 minutos para concluir todo aqui. E o Espírito Santo colocar a barraca de Satanás patas arriba. Aleluia. Onde está alguém mais que quer poner um fim definitivo? Aleluia. Há mais vidas. O Espírito do Senhor comunicava a meu espírito que havia mais vidas. Não é vergonzoso, não é. Aqui é a casa de Deus. Estamos em las manos de quem sabe governar e controlar nossa história. Aleluia. Algum trauma que necessita ser superado, mas vai depender de ti. Nunca mais quero recordar isto, Senhor. E se recordo, será para reír deste problema, porque por muitos anos me dominou, mas hoje não me domina mais. Vá profetizando para ti mesmo aí. Hoje estou sendo livre. Aleluia. Há mais vidas que necessitam ser curadas, necessitam ser liberadas de traumas, para que tu ministério possa fluir, para que tu vida espiritual possa decolar definitivamente. Venga livrar deste trauma. Aleluia. Há mais vidas. Há mais vidas. Há mais almas traumatizadas. Aleluia. Para o próximo sábado seguiremos no tema, mas não sei o que Deus tem. Deus está curando hoje, para que no próximo sábado tua alma flua neste lugar e tu adore a Deus.